Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Na sua opinião, existe reencarnação? Repito, na sua opinião, de fato existe reencarnação ou não? Por que exatamente eu levanto essa questão? Resposta simples. Porque Deus, através das Escrituras, afirma que a reencarnação é uma realidade. Porém, nada tem a ver com o que a doutrina espírita tem pregado e divulgado até aqui. Pois o que reencarna não é seres humanos, senão o Espírito de Deus. Pois o Espírito de Deus tem reencarnado desde o princípio da fundação do mundo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que há um só Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através de todos desde o princípio da fundação do mundo. Prova disto que no livro de Jó, capítulo 34, versículo 14, está escrito: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem retornaria ao seu próprio pó. Simplesmente porque o Espírito de Deus é a vida do homem. Se o Espírito de Deus sai do corpo, automaticamente o pó retorna ao pó tal como era. Pois, repito, o corpo não possui vida em si mesmo, pois a vida do homem tem a ver com o espírito, e o espírito é um só. Quer que eu prove? Sim. Como eu afirmei, eu vou provar. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está escrito: o Senhor é o Espírito. O Senhor Deus é este único Espírito. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Repito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor é a única vida. O Senhor nosso Deus é exatamente a nossa verdadeira vida. Uma única vida, se desdobrando através de todos. Prova disto que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, está escrito: o único que é imortal e habita em luz inacessível. O único que é imortal é o Espírito de Deus, que tem se desdobrado através de todos desde o princípio da fundação do mundo. Prova disto que no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 29 e 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o corpo retorna ao pó e este espírito retorna a Deus. Porém, Deus torna a enviar o mesmo espírito e assim outro corpo é criado. E desta forma, Deus renova a face da terra. É sempre o mesmo espírito que está reencarnando desde o princípio da fundação do mundo. Desta forma, podemos entender perfeitamente porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Veja bem, se a sua vida é o próprio Cristo, que é o Espírito de Deus, não há como negar que você já existia desde o princípio da fundação do mundo. É exatamente por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, pois este Espírito de Deus é a vida do homem. E se você não é o corpo, senão o Espírito que está no corpo, não há como negar que você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Nisto podemos entender perfeitamente porque você não se recorda das suas vidas passadas. Simplesmente porque você acredita ser o corpo e não o Espírito. Se você viesse a despertar do Espírito, você seria capaz de se reconhecer através de todos os corpos que existiram desde o princípio da fundação do mundo, pois o Espírito é sempre o mesmo. Veja bem, você não só está reencarnando, como automaticamente você é todos os seres humanos simultaneamente neste exato momento que estão sobre a face da Terra. Pois o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo ser que está em todos. É exatamente por isso que disse Cristo, que amar o próximo é como amar a si mesmo. Pois a mesma vida que está em mim é a mesma vida que está em você. E se você é justamente a vida que está no corpo, podemos entender perfeitamente que você é o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que amar
ao próximo é o mesmo que amar a Deus. Pois o que está no próximo é a vida de Deus, assim como o mesmo ocorre em relação a você. A sua vida é o próprio Espírito de Deus. Mas, então, repito, para você memorizar, por que exatamente você não tem recordação das suas vidas passadas? Simples, porque você só é capaz de se reconhecer através do corpo e não do espírito. Se você viesse a despertar do Espírito de Cristo na carne, você teria consciência das suas vidas passadas. Mas como o que é humano morre com o corpo, podemos entender perfeitamente por que você não possui recordação de quem você era. Pois a recordação de quem você era através do outro corpo morreu com o corpo. Pois o corpo é apenas a consciência de ser humano, mas você não é humano, senão um Espírito de Deus. Você é divino. Você é o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta, tu que dormes. É o Espírito do Deus vivo que é a sua verdadeira identidade. Este Espírito não morre. Você nunca morreu, pois você já existia antes do corpo ter nascido. E você irá sobreviver à morte do corpo novamente. Por isso disse Cristo, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. É sempre o mesmo Espírito. O mesmo Espírito de Cristo que estava sobre o homem Jesus é o mesmo Espírito de Cristo que está em você. Por isso disse Cristo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É sempre o mesmo Espírito de Deus. Até o próximo vídeo.